Depois de todo esse processo, de toda a discussão que nós fizemos, você talvez esteja se perguntando: tá bom, mas como é que eu aplico tudo isso? A rigor, eu falei muito mais sobre o que a liderança não deve ser do que sobre o que ela deve ser. Mas isso não foi à toa, não, isso teve um propósito. As ideias de liderança e crise, elas estão tão fora do lugar que é preciso um grande processo de desconstrução antes que a gente aponte um pouco então as soluções, os caminhos e as alternativas. Sem esse processo de destruição criadora, a gente tende a repetir erros, processos, relações e mecanismos que deram certo no passado, mas que provavelmente não serão mais tão úteis daqui para frente, depois que o mundo sair dessa situação de crise pandêmica em que ele vive hoje em dia. Isso tem muito a ver com algo que eu disse lá atrás. O cérebro consome energia demais. E porque ele consome energia demais, ele procura sempre estar numa situação mais cômoda, a famosa zona de conforto. Existe uma explicação neurocientífica para hábitos que são relacionados à zona de conforto. Nós chamamos isso de rigidez de mindset. A rigidez de mindset significa que você está sempre dando as mesmas respostas para todas as perguntas, mesmo que sejam perguntas novas, mesmo que você esteja numa situação inédita. Você prefere ir lá na sua prateleira de experiências passadas, encontrar algo mais ou menos parecido com o que você está vendo hoje e dar essa resposta e aplicar este padrão de solução, muito embora o mundo inteiro tenha se movido e você esteja em uma outra situação completamente diferente. Isso tem a ver, portanto, com o estilo de liderança no momento presente. Para não errar e falar do modelo do David Rock, que é um modelo que foi desenvolvido originalmente lá em 2008 e ele vem sendo aprimorado desde então, eu vou recorrer à minha colinha aqui do meu celular. O modelo é o modelo SCARF, desenvolvido originalmente pelo David Rock. O modelo SCARF ele tem esse nome por conta das iniciais de algumas palavras em inglês. S de status, C de certainty ou certeza, A de autonomy ou autonomia, R de relationship ou relacionamento e F de fairness ou, numa tradução livre, justiça. Uma liderança em tempos de crise, ela tende a ser mais efetiva se ela observa esses elementos do modelo SCARF, que de forma alguma contrariam as antigas tradições de liderança, os autores mais clássicos, mas tem a vantagem de conversar muito bem com a neurociência. Então, status. O seu liderado ele tem que estar tranquilo para legitimar o seu poder e o exercício da sua liderança a respeito do status dele na organização. Nós já vimos que alguém que está sempre com a espada sobre a cabeça, sempre correndo atrás do bônus ou sempre sob a ameaça de demissão, essa pessoa vai estar se intoxicando. Mais do que isso, uma pessoa que não tem certeza sobre o seu status na organização, ela está gastando boa parte do seu potencial mental em imaginar o que vai acontecer se ela for demitida, por exemplo. O que vai acontecer com ela se o projeto não der certo ou se a meta não for batida. Aí nós pegamos um elemento da liderança racional e trazemos e colocamos no seu devido lugar. O colaborador, o liderado, ele tem que ter consciência e tranquilidade sobre o status dele durante aquele processo, durante aquele trabalho, durante aquele projeto. Ele precisa saber o lugar dele na organização e até que ponto no tempo ele vai permanecer ali, ou quais são as perspectivas de mudança de status. Depois, se a gente for para a próxima letra, certeza. Um líder que muda de ideia com grande frequência, ele pode bater no peito e dizer que ele é assim porque ele é disruptivo, inovador, empreendedor, só que ele recria muitas vezes as rotinas, os valores a cada dia. Se você é uma pessoa excêntrica, você é uma pessoa criativa, abra mão do processo de liderança. Vá ter uma grande ideia dentro de um laboratório, dentro do seu escritório pessoal e apresente para alguém que exercite a liderança. O empreendedor, ele muitas vezes se descasa do inovador.
A pessoa que está cheia de criatividade muitas vezes tem iniciativa, mas não tem terminativa. É preciso separar as figuras do inovador disruptivo e do líder que conduz e que já administra os processos. Eles nem sempre andam bem juntos, porque quando você mistura o desbravador com o gestor, quando você mistura o inovador com o líder, você pode criar uma situação de incerteza na organização que também pode ser tóxica e pode reduzir o desempenho dos liderados e da equipe. Nós precisamos de algum nível de certeza. Nós temos grande aversão à incerteza. E a incerteza inibe a criatividade. Depois, relacionamentos. Relationship. Aqui cabe a palavra pertencimento. O colaborador, o liderado, ele tem que se sentir se relacionando num todo orgânico e não uma peça de engrenagem. E aí, de novo, como eu gosto dos exemplos do cinema, você pode recuperar as cenas clássicas de tempos modernos do Chaplin. Aquele operário apertando parafusos e sendo quase que moído pelas engrenagens, ele não está em relacionamento com a empresa. Ele não é muito mais do que o combustível do motor, ele não é muito mais do que a graxa das engrenagens, ele é uma peça. As empresas são todos orgânicos, porque a célula básica das empresas somos nós, seres biológicos. Portanto, se você não se sente em relacionamento profissional, um relacionamento que não precisa ir para o nível pessoal, mas se você não se sente integrado ao grupo, se você não tem a sensação de pertencimento, o envolvimento com os processos, as metas, todas as relações que estão dentro do contexto da liderança, todos esses elementos vão estar mais frágeis. Os relacionamentos na empresa, essa sensação de pertencimento, tem a ver com uma substância muito importante que é a ocitocina. De novo, um diálogo entre o modelo SCARF e a neurociência. Quando você está num grupo com o qual você se identifica, pode ser o seu grupo e a sua equipe dentro da empresa ou a torcida do seu time de futebol, não importa. Você está cheio de ocitocina. Você se identifica com os demais. A empatia rola não só entre líder e liderados, mas também entre os membros de uma equipe. Portanto, você não precisa levar, como eu disse, essa dimensão de relacionamento no mundo corporativo para o campo pessoal. Mas você tem que ter uma identificação, um espírito de grupo. De novo, a nossa herança evolutiva. Nós somos mamíferos primatas. Nós evoluímos em grupo. A falta do sentimento de pertencimento reduz o engajamento. A pior coisa que um líder pode fazer é tentar colocar pessoas muito antagônicas dentro da mesma equipe, simplesmente lavando as mãos e dizendo, entendam-se. O antagonismo vai rolar e o nível de ocitocina vai ser baixo. Pode haver uma sabotagem dentro de uma equipe que é composta assim, sem um denominador comum claro. O líder que está fazendo isso, ele está confundindo o profissionalismo com o propósito biológico de vivermos em grupo. Uma equipe é um grupo composta de seres biológicos. Antagonismos não vão ser facilmente administrados. E se forem em nome do tal profissionalismo, vão ser com um custo muito alto. Depois, fairness, o F. Lembra da história dos dois gaúchos no Parque da Redenção? O que foi, afinal de contas, que deixou o amigo que recebeu a maçã pequena indignado mesmo? Ele achou que aquela divisão não era fair, não era justa. Mas ele não questionou a divisão em si, ele questionou a forma como a divisão foi feita. Fairness aqui se conecta com a autonomia lá em cima, que eu deixei por último. Muitas vezes, quando nós julgamos algo como sendo fair ou unfair, justo ou injusto, de novo, nós não devemos nos iludir com aquele estigma, aquele paradigma da liderança racional, do tipo puro de dominação legítima, que é a dominação racional.
Porque lá atrás, na história dos dois amigos que estavam caminhando no parque, não foi o resultado objetivo que gerou a discussão. Foi você ter imposto algo que era aparentemente desigual num contexto em que você retirou a autonomia. Você pode ser tratado desigualmente dentro da empresa. O líder deve tratar os desiguais desigualmente. Mas se você permite que o liderado participe do processo, você vai conseguir, com a autonomia, mais engajamento e uma percepção de que a decisão foi mais justa. Para pensar comigo. Vamos começar a reunir, então, os elementos do modelo SCARF. A meta que a equipe toda deve perseguir, ela foi imposta ou ela foi discutida? Ou indicadores alternativos de desempenho da empresa foram colocados na mesa? Uma meta imposta pode ser a mesma que resulte de um processo mais participativo, mas ela vai ser sentida como injusta porque ela tinha um conteúdo menor de autonomia. Definida a meta de uma maneira mais autônoma e mais participativa, você está criando um relacionamento, você está intensificando o sentimento de pertencimento e o espírito de grupo. Quando você for atribuir responsabilidades, que é algo fundamental, por exemplo, quando você está falando de governança, você pode dizer: a meta foi definida de uma forma participativa. Todos tiveram a chance de falar sobre ela. Não me venham criticar a meta agora. Vamos colocar foco no processo que levou ao atingimento ou não, ao sucesso ou ao fracasso. Ao mesmo tempo, ao descer do pedestal daquelas lideranças distantes e ao propor uma discussão para os seus liderados, a empatia está rolando ali na mesa. Nós estamos dizendo que a definição vai ser uma definição certa, o padrão de relacionamento entre líderes e liderados, ele é conhecido e, também recorrendo lá à governança, o papel de cada um para o atingimento da meta, o status, está sendo claramente definido. Aí nós estamos diante do melhor que nós podemos reunir em termos de tipos puros de nominação, principalmente em empresas mais profissionalizadas, reunindo racionalidade e carisma. Estamos respeitando o ser biológico, que é o líder e o liderado. Estamos entendendo que a liderança é um processo de mão dupla. Tão importante quanto aprender a ser líder é aprender a ser liderado. E estamos entendendo algumas das substâncias básicas do funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano e que estão lá em jogo durante esses processos ou essas relações de liderança. Recuperando de novo a questão da neurociência, nós precisamos sair dos estilos de liderança muito centrados na endorfina, na famosa superação, aquele profissionalismo esquizofrênico, e nós precisamos ir mais para os circuitos chamados de dopaminérgicos e também os circuitos da ocitocina. Eu falei pouco da dopamina, mas na verdade eu falei muito dela. Quando você se sente motivado, quando você está envolvido, engajado e está imaginando o líder é um vendedor de esperança. Cada ser humano é do tamanho do seu sonho. Quando você está projetando um futuro de atingimento de uma meta, de sucesso na carreira, quando você já está se vendo dizendo assim um yes, consegui, você está diante do circuito dopaminérgico. A dopamina está dominando a sua mente. E a dopamina dá essa sensação indescritível de prazer. Essa sensação que não é pelo dinheiro, não é pela promoção, não é pelo elogio da diretoria, é por tudo isso, mas é principalmente de você para você mesmo. O líder, ele tem, portanto, que despertar essa relação que o liderado tem com ele mesmo. O liderado, ele está se relacionando com um sentimento de prazer
porque ele está alcançando uma meta, ele tem certeza sobre os processos que estão acontecendo, sobre o seu status nesse ou naquele cenário, ele está engajado porque ele está no seu bando e ele está diante de um futuro promissor. A mensagem que o David Rock, portanto, nos oferece é uma mensagem que diz que nos processos de liderança das empresas mais modernas que possam existir, a gente não pode ignorar aquilo que nos faz mais humanos do que tudo. E não é a racionalidade que nos faz mais humanos do que tudo. São esses sentimentos. Quando eu digo que você precisa praticar sem ciência, que é a dica do Antônio Damasio, eu digo que você também tem que prestar atenção naquilo que te dá um prazer indescritível. Nossa, eu ouvi aquele sujeito dar aquela palestra e ele mexeu com algo dentro de mim, mas com algo o quê? Não sei. Eu sei que eu estou motivado em saber mais, eu estou motivado em aplicar o que ele disse, eu estou motivado em ler os autores que ele sugeriu. Esse é o nosso grande esforço nos cursos da Fundação Getúlio Vargas. É fazer com que desperte em você algo que você não consiga nem explicar. O simples fato de eu ser professor da Fundação Getúlio Vargas há 22 anos me dá um prazer que é meu e eu não consigo colocar isso na forma de um algoritmo, por exemplo. Eu não estou seguindo uma tradição. Meus pais não eram professores, mas eu tenho um prazer que é meu, é dopaminérgico. Ele é ocitocínico, porque eu estou num grupo de elite. O que nós queremos que vocês aprendam conosco é, antes de mais nada, a sentir esse prazer, esse orgulho, esse processo que é um processo cerebral, mental, pessoal e indescritível. Um professor numa sala de aula, de certa forma, ele é um líder. E o que nós queremos é isso, é motivar você, é tirar você da tal zona de conforto, mas é fazer com que você respeite processos, relações e mecanismos que estão dentro de nós há milhares de anos e que não podem ser esquecidos num contexto de crise. Crise é mudança e mudança é crise. E nós temos que saber administrar a mudança. A administração da mudança hoje é o grande desafio dos líderes. Mas, ao mesmo tempo que o mundo está mudando, nós, Homo sapiens, somos iguais do ponto de vista biológico há milhares de anos. Então, por mais que o mundo esteja virando de cabeça para baixo, existem antigas lições que devem contribuir para o sucesso no mundo que está surgindo. Eu sou Robson Gonçalves, foi um prazer estar com vocês. Eu espero revê-los nos nossos cursos da Decision conveniada FGV, nos nossos MBAs, falando desses e de outros temas. Muito obrigado.